E chegamos ao final da nossa disciplina de História Geral. Você que não alcançou a sua nota ali, agora é o momento de recuperar essa nota. Então, quero que vocês fiquem ligados, porque nós vamos fazer uma revisão, uma rápida revisão, uma revisão de 20 minutos, para que vocês façam uma prova tranquila, uma prova serena. Não se preocupe, chegou o momento de vocês recuperar essa nota, tá bom? Então acompanhem no quadro de vocês, porque agora nós estamos na nossa última aula. Aula de número, na tela para vocês, aula de número 24. Isso, aula de número 24. E outra coisa, mesmo assim sendo recuperação, isso não é nenhum lobo mau, mesmo tem aula 24, recuperação, mas não é nenhum lobo mau não, isso aí, tá? É tranquilo, tranquilo que nós vamos recuperar. Vamos lá, olha aí, ó. Vamos lá ver o que vai cair nessa aula. Nessa aula nós temos aí o sistema feudal, a Igreja Católica, o renascimento comercial e urbano, o renascimento cultural e científico, a reforma protestante contra a reforma católica, a formação dos estados nacionais, o mercantilismo. Então nós temos tudo isso daí. A gente começa com a aula 13, que nós falamos sobre o sistema feudal. O que foi o sistema feudal? Como era a sociedade e a economia feudal, a divisão dos feudos, reino germânico, a política econômica e a religião, tudo isso foram os assuntos que vocês estudaram nessa aula que vai cair na prova. Então se ligue aí, porque o feudalismo é um modo de produção baseado em posses de terra e relações servis. Então, terra e relações servis. O sistema teria surgido a partir da junção de dois elementos da civilização antiga, então o colonato que vem do Império Romano, e o comitatus, que vem dos povos germânicos. Então o Império Romano e os povos germânicos vão se juntar, vai ter uma fusão do chamado Antiguidade Tardia, e nós temos esse sistema feudal surgindo. A invasão dos povos bárbaros obrigaram os romanos a se afastarem das cidades, levando consigo os camponeses. Então, sai da cidade, vai para o campo, leva os camponeses. Os camponeses se tornam servos desses senhores, desses romanos de grande posse. A sociedade, então, dentro do feudalismo, ela vai se estruturar, e quem vai ter o maior poder dentro do sistema feudal vai ser justamente a igreja. Nós vamos ter três classes sociais. Lá em cima tem a igreja. Depois, abaixo, tem a nobreza, que são os senhores feudais, e também algumas figuras do rei entram na nobreza. Eu quero mostrar para vocês que no sistema feudal o rei estava abaixo da igreja dentro do sistema feudal. E por fim vem os servos. Os servos vai ser a classe mais baixa dos camponeses. Não havia mobilidade social. Professor, o que é mobilidade social? Quem estava embaixo, permanecia embaixo. Quem estava em cima, permanecia em cima. Como diria uma música de carnaval, toda vez que cresce, o pobre desce. Toda vez que o rico sobe, o pobre desce. A nobreza, formada pelos donos dos feudos ou senhores feudais, era a classe mais alta do feudalismo. Então, quem dominava aqui era a nobreza, abaixo do clero. É claro que o clero era a instituição mais poderosa. A Igreja Católica na Europa Ocidental, a organização do clero, o Tribunal da Inquisição, a Cruzada. A igreja, como era uma instituição muito poderosa dentro do feudalismo, ela possuía um poder grande. O meio da desorganização do mundo antigo, então o mundo está desorganizado, está fragmentado. A Igreja Católica conservou sua identidade institucional, preservando elementos da cultura greco-romana, ou seja, culturas que vieram lá de Grécia e que vieram lá da Roma Antiga. Vai preservar, a igreja traz a preservação dessa cultura. A igreja tornou-se instrumento de unificação social durante a fragmentação política do feudalismo. Então a igreja ela tem a sua unificação social. Falando de igreja, partindo da igreja, os papas começaram a fazer guerras santas pela retomada de Jerusalém. Essas guerras santas elas vão ser conhecidas como cruzadas. Professor, o que foram as cruzadas? Olha, o cavaleiro templário aí vindo aí com a sua cruz de Malta, dentro das cruzadas, indo lutar contra os mouros. Os mouros eram os árabes, os islâmicos. Então,
Nós temos aí o Papa Urbano II, ainda em 1095, ele inicia essa guerra santa contra os muçulmanos que dominavam os lugares sagrados do cristianismo. Principalmente, gente, Jerusalém. Principalmente Jerusalém, lá onde nós temos toda aquela questão da crucificação, aquela região onde Cristo fez a peregrinação, onde Jesus Cristo juntou os apóstolos e tudo, etc. Aquela história que nós já conhecemos da Bíblia. E a igreja dizia, vamos tomar Jerusalém, vamos brigar contra os muçulmanos, que eram chamados de mouros. Atendendo ao apelo papal, os cristãos organizaram expedições militares conhecidas como cruzadas. Vamos cruzar a Europa toda e vamos tomar Jerusalém. Então, era uma cruzada contra os infiéis. Em 1096 a 1270, os europeus organizaram 8 cruzadas. 8, gente. 8 cruzadas. Não foi 1, 2, 3, 4. Foram 8 cruzadas, que vão ter características próprias e deixaram consequências marcantes, tanto na economia quanto na política da Idade Média. E também as cruzadas levaram ao enfraquecimento do feudalismo, que nós vamos ver lá para frente. Os senhores feudais vão começar a se enfraquecer. O renascimento comercial e urbano, o renascimento do comércio e do artesanato, o mercantilismo, as cidades que são chamados burgos, as cidades eram chamadas de burgos, e quem morava nos burgos eram os burgueses, a nova classe social, a burguesia que vem dos burgos, o comércio e o conflito da igreja, essa aula aí. Lembra quando o professor Lousmar trabalhou essa aula para vocês? As cidades eram chamadas de burgos, as cidades medievais, de início essas cidades elas apareceram próximo dos feudos e eram cercadas de muralhas. Surgiram nas proximidades das rotas comerciais, na região das feiras, junto aos mosteiros, castelos e catedrais. Então começam a surgir, isso nós chamamos de renascimento urbano. Renascendo, a cidade reaparecendo. Os habitantes que viviam nesses burgos, viviam nessas cidades medievais, basicamente eram comerciantes artesãos. Ou seja, eles praticavam comércio e praticavam artesanato. Ou seja, eles não eram camponeses. Não estavam trabalhando na terra. Se eles não eram nobres, se eles não eram membros da igreja, e se eles não eram camponeses, onde é que eles entram dentro dessa estrutura estamental da Idade Média? Onde eles vão entrar? Aí ele recebe, você mora na cidade, você mora naquele burgo, então eu vou te chamar de burguês. Você é burguês, porque você mora no burgo. No início, grande parte dessas cidades eram cercadas por altas muralhas, construído um núcleo urbano fortificado denominado burgo. Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um burgo. Isso é um exemplo de um burgo. O comércio vai se intensificar neste momento. Nova classe social. A igreja, havia um grande conflito com esse comércio, porque a igreja, ela dizia que o acúmulo de riqueza era condenado, era pecado acumular riqueza. Lembre, eu falei para vocês sobre a parábola do camelo. É mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a igreja, ela condenava, a burguesia ela vai ficar sem religião. A igreja católica era detentora de grande poder da época, mas seus poderes seriam reduzidos após o vendaval chamado Reforma Protestante, desencadeado por Martim Lutero, que justamente vai ter apoio da burguesia. A burguesia que estava sem religião vai apoiar a Reforma Protestante. Dizer, agora nós estamos representados. Nós temos Martim Lutero, e Martim Lutero disse que não é pecado. John Calvino disse que, muito pelo contrário, há uma predestinação. Aí, para quem nasce rico, foi predestinado. Então, eles vão se sentir representados. Burguesia, Reforma Protestante, poder da Igreja Católica diminuindo, indo lá para baixo. A Europa está fragmentada novamente, não está unificada. Outro assunto que o professor Lousmar trabalhou também com vocês foi o renascimento cultural e científico. Uma transição aqui, o renascimento cultural na Europa, o auge do renascimento cultural, antropocentrismo e a ciência, a fé e a razão. Então, aqui nós vamos nos deparar com uma grande mudança dentro das estruturas europeias. Aqui, ó. O renascimento cultural da Europa,
A transição da Idade Média para a Idade Moderna é marcada por inúmeras mudanças na Europa. Mudanças trouxeram novas formas de viver e pensar o mundo, o que resultou num amplo movimento chamado Renascimento. Renascimento. Vem cá, Luna, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Aqui, ó. O que é renascimento? Renascer. Lá na Europa, eles vão buscar aquela cultura greco-romana, lá da Grécia, de Roma Antiga, e eles vão trazer de volta para a Europa. Porque durante a Idade Média, essa cultura tinha desaparecido. Então, nós vamos ter as cidades reaparecendo, nós vamos ter a moeda reaparecendo, nós vamos ter o comércio reaparecendo, o mercantilismo surgindo, nós vamos ter também a arte aparecendo, a literatura, a imprensa sendo inventada. Olha a transformação que a Europa está passando nesse momento. Então, está tendo um renascimento europeu. Renascimento. Michelangelo, Donatello, Rafael. Lembra que o professor Lorismar mostrou na aula dele umas fotos que eu tirei lá na Itália, as obras de Michelangelo? Pois é. Na tela para vocês aí. Na tela para vocês. Então, o que renasceu foi a cultura urbana, a cultura ligada às cidades com amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, como ocorria nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, ou seja, lá na Grécia, na Roma Antiga. Então, essas artes vão reaparecer, o povo vai começar a dar mais valor à cultura. O auge do renascimento cultural, o renascimento, em seu âmbito cultural, ocorreu em meio urbano, acompanhado também de chamado renascimento comercial. Olha essa arte pintada, a Escola de Atenas, que foi pintada no grande mural que retrata os grandes pintores. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam suas obras nova visão do mundo, trazida ao humanismo e à valorização da antiguidade clássica. Ou seja, o ser humano passou a ter importância. Na Idade Média, só Deus tinha importância. Agora o ser humano passou a ter importância porque ele foi visto como imagem e semelhança de Deus. Então nós temos Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Paracelso, Miguel Servet, Galileu Galilei e várias outras mentes pensando dentro desse renascimento cultural, dentro desse renascimento científico. Leonardo da Vinci, ele era pintor, escritor, artista, inventor, era tudo Leonardo da Vinci, e cientista, e grande cientista. A reforma protestante ela vai estar nesse meio termo aí. A reforma luterana, a reforma calvinista e anglicana, a reação da Igreja Católica, o Concílio de Trento, a Ordem dos Jesuítas, o retorno do Tribunal do Santo Ofício. E a gente começa aí com a reforma luterana, Martim Lutero. A igreja ela passa a ser criticada por Lutero. Olha aqui as 95 teses que Lutero prega na frente, na porta da igreja de Wittenberg, um manifesto público, ou seja, era um protesto. Ele vai protestar, os príncipes vão protestar, e esse movimento vai ser chamado de protestantismo. Boas obras não fazem homem bom, mas homem bom faz boas obras. Martim Lutero. A Ordem dos Augustinhos, ele era um monge da Ordem dos Augustinhos, seguido o filósofo Santo Agostinho, seguido também a filosofia de Paulo de Tarso. Paulo, com as suas epístolas bíblicas, ele era um grande seguidor. Outro reformista foi John Calvino. John Calvino ele vai ser mais radical, ele vai fazer um Estado teocrático. Ele publica a instituição da religião cristã, a obra dele. Afirmava que o ser humano estava predestinado a nascer o céu ou para o inferno, e para nascer rico ou pobre. Tudo isso dependia da predestinação. Henrique VIII, em 1529, pediu ao Papa para anular o matrimônio de Catarina de Aragão, mas seu pedido foi negado. Aí o Henrique VIII resolveu o quê? Abrir sua própria religião. Aonde seria essa própria religião? Seria na Inglaterra. Surge aí, então, a Igreja Anglicana Inglesa. Em 1534, o parlamento inglês vai aprovar o ato de supremacia. Henrique VIII, então, ele se tornava
o chefe supremo não só da Inglaterra, mas como chefe supremo também da Igreja. Qual foi a reação da Igreja Católica? A Igreja Católica ela vai reagir. Ela vai criar a Ordem dos Jesuítas, ela vai criar o Tribunal da Inquisição, ela vai, no Concílio de Trento, ela dá novos preceitos, ela vai reagir no Concílio de Trento, ela restabelece a Inquisição, ela cria a Ordem dos Jesuítas, que vão catequizar pelo mundo, busca a moralização do clero em uma nova estrutura administrativa. Então, essa foi a reação da Igreja Católica contra esses avanços. Outra aula que nós vimos aqui foi a formação dos Estados Nacionais. O absolutismo. O que é absolutismo? O que são os Estados Nacionais? Essa tentativa de unificar a Europa pela Igreja faliu, não deu certo. Então, algumas revoltas camponesas vão fazer com que os senhores feudais passem o seu poder centralizado dentro da mão de um rei. Então, o rei ele passa a ter um poder centralizado. Então, aqui começa o absolutismo. Esses reis, então, eles vão se juntar e vão formar países, que são os estados nacionais. São nações. Assustados com a rebelião, os feudais vão aceitar essa autoridade do rei, que, fortalecido, podia organizar um exército. O rei organizou o exército, então nós temos aí os senhores feudais perdendo o poder. A nobreza e o clero, ele continua como classe dominante. Continua como classe dominante. A única coisa que vai mudar aqui vai ser o rei aqui. A burguesia ela começa a ter um poder, mas ela não tem um poder. O fortalecimento da aristocracia feudal ela vai ser presente. Não muda muito essa estrutura. O que muda é vai aparecer a burguesia, mas o poder estará centrado na mão do rei. A religião desempenha um papel importante no plano educativo, no plano da fiscalização da moralidade e no plano da vida intelectual como fundamento de poder. Esse será o poder da Igreja. E aí nós vimos também o mercantilismo. Como o mercantilismo ele aparece aí apoiando esse Estado Nacional. O controle estatal da economia. O Estado controla a economia através do mercantilismo. A burguesia mercantil, ela aparece aqui e faz esse controle da economia nacional. A burguesia mercantil está trabalhando em nome de um rei. Predominava a ideia do acúmulo de riqueza. Então, nós temos acúmulo de riqueza, nós temos balança comercial favorável, nós temos o desenvolvimento do país aí com esse acúmulo de riqueza. Olha aí, ó. Precisamos ter balança comercial favorável, as exportações ser maior que as importações. Isso é balança comercial favorável. O governo interessado numa rápida acumulação de capital estabelece monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole quanto na colônia. Esse sistema mercantilista, gente, ele entra também dentro de uma questão chamada protecionismo e metalismo. O que era protecionismo? O produto que eu produzo no meu país, eu não posso exportar ele. Então, eu tenho que consumir o produto que eu produzo no meu país. E o metalismo seria aqui, o acúmulo de riqueza estaria na quantidade de ouro e prata que o meu reino tem. Proteger o mercado interno era o protecionismo. O aumento das tarifas alfandegárias eleva os preços dos produtos importados para ter o protecionismo. O mercantilista defendia que a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que possuiu. Isso é o metalismo. Então, vem cá comigo, vem cá comigo. Essa foi a estrutura que nós estudamos dentro dessa unidade 2, que agora vocês vão fazer essa prova de recuperação. Com bastante tranquilidade. Eu quero que vocês se concentrem. Vocês participaram dessa aventura da história conosco. Vocês viajaram conosco nessa aventura. Agora é a vez de vocês mostrar que vocês conseguiram pegar, conseguimos aprender sobre esses assuntos que foram abordados. E façam uma prova tranquila, calma. Qualquer dúvida, o professor Beto está por aqui para tirar. Professor, vocês podem entrar em contato conosco. Até História Regional.